Olá pessoal, tudo bem? Então, retomando aqui um pouquinho da última aula, a gente fez um exemplo aqui para determinar o potencial elétrico em um ponto P aqui, que está considerando aqui esse sistema, né, a gente tomou aqui como referência um eixo X nessa direção. Opa, a caneta aqui tá, deixa eu diminuir um pouquinho, acho que aqui tá bom. Então, tomando um eixo X aqui, né, e um eixo Y como sistema de referência, a gente tem uma barra linear carregada uniformemente com cargas estáticas aí, né? E essa barra, a única dimensão dela representativa é o comprimento dela, né? Então você tem um comprimento L e ela está localizada no que a gente vai colocar, a gente vai escolher, né, o eixo X para que ele coincida com a direção da barra, né? É o mais sensato a se fazer. Colocar o nosso eixo X aqui direcionado em função da posição da barra, né? Então a barra vai ser a nossa referência do eixo X. E aí eu tenho na origem da barra, que é o início da barra, o meu x igual a zero e o meu x igual a L é o comprimento da barra. Então, essa barra aqui, o comprimento é muito mais importante do que a espessura dela, então a gente não vai nos interessar aqui para o cálculo a espessura, né, dessa barra. Se ela tivesse uma espessura razoável, considerável, a gente teria que considerar ela como uma placa e não uma barra, né? E daí cairia num problema similar ao que a gente vai fazer agora em sequência, que eu só vou dar uma revisada no que a gente fez na aula passada. Tá? Então, e aí a gente está interessado ou quer determinar o potencial elétrico gerado num ponto P acima da origem do nosso sistema, aqui, ou seja, do começo dessa barra a uma altura D. Esse ponto D, então, ele está a uma distância D, né, do começo dessa barra carregada. Eu quero saber qual o potencial elétrico gerado lá, em função do comprimento da barra e das cargas, da distribuição de cargas que existe aqui, e também dessa altura D. Tá? Então, o problema nos diz que a distribuição é uniforme, né, de cargas, ela está uniformemente distribuídas, então a gente pode associar aqui ou atribuir uma densidade de cargas linear, que é uma constante, no caso a gente vai chamar de um lambda aqui, que é uma densidade linear. Esse lambda ele pode ser simplesmente numericamente considerado. Se eu pegar a quantidade total de cargas, vamos dizer que a carga total que tem aqui nessa barra é uma quantidade Q de cargas, 1 coulomb ou 10 milicoulombs, enfim, e dividir essa quantidade de cargas pelo comprimento, certo? A gente tem então uma densidade linear que vai me dar em unidades aqui, né, uma quantidade de cargas em coulomb, né, por metro da barra. Então, se a gente pegar a barra tiver 0,1 metro, né, então a gente tem lá e dividir carga por coulomb vai ter essa densidade linear, que é essa constante aqui, de me dar a distribuição de cargas ao longo do comprimento. Ok? Bem, e aí, então se eu quero calcular para o ponto P, né, eu posso dividir essa barra aqui em pedaços pequenos e tornar esses pedaços tão pequenos, né, que cada pedacinho da barra a gente pode ver como uma carga pontual. E aí, para uma carga pontual, a gente já viu, a gente já sabe como calcular o potencial elétrico em volts gerado lá no ponto P para uma carga pontual. O segredo está então a gente segmentar essa barra aqui em pequenos pedacinhos tão pequenos que a gente possa considerar como uma carga pontual. Então essa partezinha da barra aqui eu vou chamar de um elemento de carga dq, é uma carga pontual, certo? E aí lá para o ponto P, agora eu posso escrever que, né, antes aqui ó, eu posso dizer que, bom, dq é um pedacinho aqui, tem um comprimento dx, certo? Porque ele é um pedacinho desse comprimento L total da barra, uma parte aqui uma variação infinitesimal no meu eixo x. Então é um comprimento, uma largura dx, né? Dx é a largura desse comprimento aqui, desse pedaço de barra, né? Então eu posso escrever que qual que é a quantidade total de carga que tem aqui? dq é a minha densidade lambda, que é carga coulombs por metro, vezes o comprimento desse elemento, que é um comprimento infinitesimal dx.
Então, dq, a quantidade de carga, é igual a lambda vezes dx, certo? E aí, então, a gente pode escrever lá para o potencial de uma carga pontual. A gente conhece que para uma carga, já vimos que para uma carga pontual, né, se a gente tem uma carga pontual Q aqui, positiva, o potencial gerado por ela aqui é dado 1 sobre 4πε0, que é igual à constante de Coulomb, vezes a quantidade de carga lá aquele pontinho, né, dividido pela simplesmente a distância. Então, essa distância aqui, R, está a minha carga até o ponto que a gente quer calcular o campo, né? O potencial, perdão, não o campo elétrico, né? E aí, lembrando que o potencial é uma grandeza escalar, não vetorial, né? Então, simplesmente a intensidade do potencial elétrico em volts aqui me define todas as características que a gente precisa conhecer do potencial, né? Então, é simplesmente essa relação. Isso que a gente vai aplicar, ou aplicou, né, no exemplo aí, para calcular o potencial gerado por essa barra. Então, para esse elemento tão pequeno que é considerado uma carga pontual, eu posso escrever essa relação aqui. Ela vai gerar um pouquinho, um potencial infinitesimal também, porque eu estou pegando só um pedacinho da minha barra. Então, eu posso chamar como um potencial dV, né? Que é uma parte do potencial total que vai ser gerado naquele ponto, é igual a 1 sobre 4πε0 vezes a carga, quantidade de carga, dq, dividido pela distância que eu chamei de r, certo? E aí, dq a gente pode representar como lambda dx, a gente faz a substituição aqui de dq por lambda dx, né, porque a gente quer uma resposta que dependa da densidade linear, né? E a distância que eu chamei de r aqui, ó, é simplesmente a hipotenusa desse triângulo, né? Tem a altura d e a base desse triângulo é a distância x lá do meu elemento, a distância x no eixo x, a partir da referência 0. Tá? Então, essa distância aqui é simplesmente a raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado. E aí a gente substitui isso aí nessa relação, e aí é aplicar a integração. Bom, agora isso aqui é o potencial gerado, essa expressão me dá o potencial gerado só por uma parcelinha infinitesimal daquela barra. Agora eu quero expandir isso aqui, somar, né, integrar a contribuição de todas essas pequenas parcelas da minha barra. Então, para somar isso, né, utilizando o cálculo, a gente integra, faz a integração aqui dos dois lados. Integrando dV, a gente vai ter o potencial total e integrar este termo aqui em função de dx. O que significa integrar para toda a barra? Aplicar os limites, né? A barra está lá, começa no x igual a zero, né? Aqui é o limite x igual a zero, e vai até o limite x igual a L, o comprimento total da barra. Então, a gente cobre todo o comprimento da barra fazendo essa integração aqui. Tá? E aí é aplicar o cálculo para resolver essa integral. Né? Então, aqui os passos para resolver essa integração em dx, lembrando que d ao quadrado a gente encara como uma constante, é a altura que o ponto P vai estar. Então, ele não depende da variável x, ele é uma constante aqui nesse caso. Okay? Então, é resolver essa integração e a gente vai ter aplicar os limites da integração, aí, né, que são os limites da minha barra. A gente chega, então, ao potencial elétrico gerado lá no ponto P. Dá toda essa relação aqui. Depende do lambda, que é uma constante, ou seja, a densidade linear de carga da distribuição uniforme ali, dividido por 4πε0, vezes um ln, uma função, um logaritmo neperiano de tudo isso aqui que está entre parênteses, do L, que é o comprimento da barra, certo? Mais raiz quadrada de L ao quadrado, que é o comprimento da barra, mais D ao quadrado, certo? Dividido por D. Tudo isso aqui que está dentro desse logaritmo, né, desse logaritmo desse ln, percebam que para um problema ele vai ser uma constante, porque o comprimento, vamos dizer que a barra tenha 1 metro e a altura D a altura ali está 3 metros, sei lá, né, qualquer valor, são constantes, isso aqui vai se tornar uma constante, o ln de uma constante vai ser uma constante. Então a gente vai ter um potencial gerado aí, um valor único de potencial gerado lá naquele, deixa eu voltar aqui, naquele ponto P, certo? Beleza. Agora,
né, a gente vai expandir então esse problema, que ele é em uma dimensão, então a gente está pegando uma barra, né, então que a distribuição de cargas ela tem apenas uma distribuição aqui de relevante, vamos dizer assim, para duas dimensões, ou seja, pegar uma superfície, né, para calcular o potencial. E a gente quer fazer então para uma superfície esférica. Então vou pegar aqui, ó, pegar um disco, imaginar, vamos desenhar, acho que vai ter que ser um pouquinho mais para baixo, poder desenhar. Não. Aqui, pegar um disco, vamos preencher ele, ok. Vamos separar aqui só esta parte anterior, tá? Que foi o exemplo aqui da barra. E agora vamos fazer um exemplo de um disco carregado. Vou botar aqui. De um disco carregado. Para esse disco carregado, a gente quer determinar, primeiro, vamos botar aqui uns parâmetros, né? O centro desse disco aqui está posicionado no que a gente vai chamar do nosso eixo Z, que vai ser a altura. E esse disco aqui, ele tem um raio, deixa eu desenhar aqui retinho, o raio desse disco, um raio R. Deixa eu reescrever aqui. Um raio R, tá? E deixa eu ver agora, acho que em amarelo vai dar. E o centro do disco a gente vai colocar então o eixo Z, nosso eixo Z de referência, ok? Que vai ser o eixo vertical, ele está bem no centro do disco. É um disco então de raio, disco, uma circunferência, né? Esse disco ele tem também uma distribuição de cargas uniforme, só que a gente tem então uma densidade agora não linear, mas uma densidade superficial porque é uma superfície, né? As cargas estão distribuídas em uma superfície superficial, densidade superficial de cargas, tá? Então a gente pega a quantidade total de cargas e divide pela área total disso aqui. E nós vamos usar aqui, como a gente já usou em outros problemas, a variável sigma para nos referirmos a essa densidade superficial, que a gente pode determinar se é uma distribuição uniforme simplesmente pela quantidade total de carga que está acumulada nesse disco e dividir pela área desse disco, ok? Então a unidade do sigma ele vai ser a dimensão de sigma é coulomb, quantidade de, total de carga, dividido agora por unidade de área, que é metro quadrado. Então, a gente tem realmente uma densidade superficial, né? Certo? Então, isso aqui é a densidade superficial. E a gente quer determinar, novamente, para um ponto P, está localizado aqui, e esse ponto P, agora nós vamos associar aqui a esse ponto P uma altura Z. Ok? Esse ponto P está numa altura Z do disco. Tá? Beleza. Bom, queremos determinar o potencial nesse ponto P, gerado por esse disco todo. Novamente, a ideia é, nós sabemos determinar o potencial para uma carga pontual. Isso a gente sabe. Agora a gente também já sabe, a gente já tem uma resposta, a gente poderia usar isso aqui se nos auxiliasse de alguma forma, mas nesse problema não vai auxiliar tanto, mas a gente saberia também determinar uma expressão para o potencial gerado por uma barra linear para um ponto P acima da origem dessa barra. Né? Mas nesse problema aqui esse resultado não vai nos ajudar muito. Né? Então, novamente, a gente vai recorrer a, bom, eu quero quebrar esse disco aqui em partes tão pequenas que cada partezinha desse disco eu posso visualizar
como uma carga pontual, tá? Então vamos pegar aqui, ó, vamos ver se eu consigo, vamos pegar uma partezinha desse disco, tá? E essa parcelazinha aqui, então uma superfície, a gente pode tornar ela tão pequena quanto necessário for, né? E essa parcela aqui, então, eu vou tomar como agora uma pequena parcela de carga que está presente no disco, dq, certo? E para essa pequena parcela de carga, novamente, em função da distância dela até o ponto P, para essa pequena parcelinha do disco, eu consigo escrever uma expressão para qual que é o potencial elétrico que essa partezinha aqui de carga está gerando lá para o ponto P. Ok? Então, só que antes, vamos tentar escrever como que eu posso definir esta quantidade de carga dq, né? Escrever ela em função da geometria do meu problema. Vamos pensar o seguinte. Nesse disco aqui, tá? Então tenho, se eu pegar, agora vamos desenhar, como é que eu vou fazer aqui? Acho que eu vou pegar, vou desenhar aqui como se eu estivesse vendo o disco bem de cima, tá? E aquela voltar para a linha aqui. Aquela partezinha de carga tá aqui, ó. É uma partezinha, eu vou pegar mais ou menos, desenhar inicialmente ela como se fosse um pedacinho retangular, tá? Tá aqui a minha carga elementar do disco. Só que como aqui a simetria do problema é uma circunferência, né, como é que eu posso escrever uma relação do tamanho desse pedaço, desse elemento de carga, que em função que tem uma simetria, bom, com o problema, né? Então a gente pode escrever da seguinte forma: eu posso tomar este elemento aqui, ó, e escrever ele, então na realidade ele seria mais ou menos assim, como um arco, como um pedaço aqui que se aproxima de um arco, tá? Por quê? Porque eu quero representar ele em função de um ângulo e de um raio. Por que isso? Porque se eu, depois pensando já na integração desse problema, né? Aplicar a integral. Se eu integrar de 0 a 2π, eu faço toda a volta para cobrir todo esse disco. E se eu variar o raio desde o centro desse disco, tomar o meu ponto inicial como o raio 0, né? Posição raio 0, e a posição raio final, eu também cubro toda a dimensão desse disco. Então, fazendo essa integração, essa integral dupla, né, com um ângulo, uma rotação inteira, e de 0 até o raio total, a gente consegue cobrir toda a superfície desse disco. Então, vamos ver se vocês concordam aqui comigo. Ó, esse elemento aqui, tá, eu posso, então ele vai ter, eu vou chamar ele tem uma carga dq, mas ele também tem uma área equivalente, que é um elemento de área ds. Tá? Esse elemento de área ds, eu posso tomar ele como, eu vou chamar nessa direção, como o raio total é um raio maiúsculo, né, que o problema está dizendo ali, eu vou tomar aqui uma pequena, vou tomar aqui essa direção aqui, esse raio, eu posso escrever como um raio, um R'. Tá? É o raio que vai do centro até o começo desse meu pedacinho de área que eu estou considerando a carga. Tá? Esse aqui é o meu R'. Então, vai ser sempre na direção radial. E qual que é a largura desse elemento de área? Bom, essa largura aqui, se eu estou chamando aqui essa
variação radial de um R', essa largura eu posso chamar de uma pequena variação, um pequeno dr', certo? É essa largura aqui, ok? Deixa eu apagar. E depois eu reescrevo de novo aqui. E eu quero fazer esse elemento também tão pequeno que eu vou chamar esse ângulo de uma pequena variação de um ângulo de um dθ, tá? De forma que, deixa eu tentar desenhar de novo aqui, a gente teria um elemento ds, um pouco menor, que seria mais ou menos isso aqui, tá? Com um pequeno ângulo de abertura aqui, um dθ, tá? E deixa eu ver, tem que ir ajustando aqui. E uma pequena largura, opa, escrever em branco para ficar. E uma pequena largura desse pedaço aqui de arco, dr', certo? Então essa aqui é essa largura nessa dimensão e um ângulo dθ. Para eu calcular aproximadamente, né, a área ds desse elemento, então eu preciso dessa dimensão aqui, que é esse comprimento desse lado. Deixa eu botar de outra cor. Vamos ver se vai ficar visível. Eu preciso desse comprimento, tá? Quanto que vale esse comprimento aqui? Isso aqui é um arco, né? Um arco de circunferência. Vale o raio R', da onde está posicionado esse elemento. Então, esse raio R', vezes o ângulo, um dθ, que é esse pequeno ângulo aqui. Esse R' vezes dθ é esse comprimento aqui, ó. Que esse elemento é tão pequeno, né? A gente está trabalhando em elementos infinitesimais, que este comprimento, mesmo se tratando de um arco, ele é igual a esse comprimento, né? A gente pode fazer isso aqui tão pequeno que esses dois comprimentos têm a mesma dimensão, né? O R' é dθ, ou eu posso aproximar isso aqui para a mesma dimensão. Então, e esse comprimento aqui é um dr', né? Essa lateral é um dr'. De novo, esse elemento ds ele pode ser tomado tão pequeno que ele vai se aproximar aí a um retângulo, né? E esse retângulo ele teria as dimensões aproximadas de a lateral aqui vale r dθ, ou r' dθ, melhor dizendo, né? E aqui a outra lateral vale dr'. Portanto, se eu quiser escrever a área infinitesimal ds deste elemento, eu posso escrever como uma função, uma variação, a posição que ele está em relação ao centro, que é o meu R', certo? A distância que ele está do centro desse arco, desse disco, R', vezes uma pequena variação na direção radial, dr', vezes um dθ. Deixa eu escrever mais para cá. Então, ds, a área desse elemento pode ser escrita como a posição dele em relação ao centro, que é R', vezes uma pequena variação na direção radial, dr', vezes um ângulo, um pequeno ângulo que ele tem dessa abertura aqui, dθ. Tá? Então, isso aqui me define esse elemento de área, certo? Em função do que? Em função, agora eu estou tomando como referência uma variação, um eixo radial, que me varre, né, as distâncias radiais desse disco, e em função também de um ângulo dθ que eu tomei como o ângulo que varre o giro, né, a posição azimutal em relação a esse disco aqui. Tá? Então, isso aqui a gente pode escrever dessa forma. Okay? E aí, esse elemento ds, então, está definido, a
gente pode definir por esta expressão. Vou escrever de novo porque a letra não ficou das melhores. ds pode ser definido como um r' vezes dr' vezes dθ. E está surgindo os dois elementos que a gente vai precisar fazer a integração, em r' e em θ, certo? Okay? Se eu conheço agora, a gente determinou, né, um tamanho para essa área ds, que é a área onde está a minha carga, agora a gente pode, seguindo o mesmo princípio do exemplo da barra, né, eu quero escrever então qual que é a quantidade de carga de Q em função de sigma, que é a densidade superficial, e dessa área ds que a gente determinou. Então, a gente pode escrever que a carga dQ ela pode ser definida como a densidade superficial de carga vezes a área, ds. Ou, substituindo ds, pode ser escrita como sigma r' dr' dθ. Certo? Então, aí está o primeiro passo, né, para a gente começar a resolver esse problema. É pegar, sempre buscar um elemento tão pequeno que ele possa ser visto como um elemento infinitesimal e depois representar esse elemento em função de coordenadas que serão mais fáceis da gente percorrer toda a superfície, né, do objeto que a gente está analisando. Percebam que a gente poderia usar coordenadas. Aqui a gente está usando coordenadas cilíndricas, né? Porque a gente está usando um raio radial para definir a posição de um ponto aqui e um ângulo, né? A altura aqui não vai nos interessar porque o disco está todo numa altura só. A gente está usando um raio, um ângulo e a altura seria uma altura fixa. Na superfície independe da altura. A gente poderia usar coordenadas cartesianas, x, y, z, sim, né? Só que como é que eu cobriria todo o tamanho desse disco para fazer, por exemplo, a gente teria que fazer uma integração de x de r até menos r até r, depois de y de menos r até r, só que escrever uma função do disco, né, em função de x e y retangular. Isso daria x ao quadrado mais y ao quadrado, que vai dar... É possível fazer, mas dá um trabalho bem maior, né? Então, por isso que, como o disco ele tem já simetria cilíndrica, né? Ele está associado com a simetria cilíndrica, vai ser mais fácil a gente trabalhar dessa forma. Mas isso aqui não é uma regra, né? Vocês têm que tentar desenvolver essa visão de ver, bom, como que eu posso tornar a geometria desse problema mais favorável para conseguir varrer todo o elemento que a gente quer determinar a grandeza, enfim, né? É isso que é aplicar a integração para todo esse elemento.